Vamos falar aqui sobre a Já vou ficar para escassez. ouvir a Sônia, que é ótima, né? Então já confirmo o convite olha, vale a pena escutar a Sônia, especialmente para esse tema aí que é fundante também, Mudei. central. Eu acabei mudando, eu não estava te vendo, né, Wagner? Eu acabei mudando aqui os entrevistados. A gente pede desculpas, né? Mas vamos lá, vamos falar Imagina. aqui da escassez da água potável no mundo com Wagner Ribeiro, como está aí já, o professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom, Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo, meu querido. Satisfação, como sempre, Marilu. Wagner, vamos falar aqui. A Unesco está apresentando aqui um estudo, né? Uma em cada 3 crianças do mundo não tem acesso à água potável nas escolas, né? A informação justamente da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e o documento intitulado Pronto para Aprender e Prosperar, Saúde na Escola e Nutrição no Mundo, né? Que foi divulgado na semana passada. Então, não beber água potável afeta não só a saúde, mas também limita a capacidade de aprendizagem, como alertou a Unesco, né, Wagner? Veja, Marilu, nós estamos falando de uma questão fundamental, né? Quer dizer, o acesso à água, ele tem relação direta com qualidade de vida, tem relação direta com acesso à saúde, né, com a prevenção da saúde também. E em muitas escolas, como o dado apresenta, especialmente, Marilu, na África, né, em países também da Ásia, você tem cerca de um terço, né, da população que frequenta esses ambientes sem acesso à água. Isso representa, por exemplo, dificuldades para prover saneamento adequado, dificuldades, por exemplo, para preparar alimento, né, em muitas escolas, não só no Brasil, mas também em outras partes, a criança tem a única possibilidade de ter acesso ao alimento adequado, né, então você não tem condição de preparar o alimento, a criança não tem como higienizar as mãos, por exemplo, né, higiene pessoal em geral, enfim, então você passa a ter uma situação de precariedade que é inadmissível no século XXI. Né? Como é que nós temos ainda hoje um terço das crianças do planeta sem acesso à água de qualidade em escolas? Não estamos nem falando no ambiente familiar, porque aí a situação, infelizmente, é ainda pior. Né? Mas se nós pensarmos que no ambiente escolar não está sendo provido água, temos que aí uma agenda, né, uma pauta muito importante para pensarmos e como possibilitar que esse acesso seja garantido de modo a, inclusive, garantir as condições para que a criança possa ter um desenvolvimento escolar adequado à sua própria faixa etária, né? Então, a água ela vai ser fundamental para a higiene pessoal, vai evitar uma série de doenças, mas vai também permitir, por exemplo, o preparo de alimento, né, que em muitas escolas acaba sendo realizado no próprio local e, como insisto, né, para muitas crianças, Marilu, é a única fonte de alimentação adequada que ela vai ter no dia. Então, é de fato uma questão muito ampla, né, que transcende a dimensão escolar, passa para a questão da saúde, passa também para a questão socioambiental, que é garantir o acesso à água de qualidade para toda a população, em especial as crianças. Exato, e a gente lembra também, enfim, na época da pandemia, né, depois, quando as crianças, né, precisavam voltar e tal, e teve essa discussão, né, da questão da infraestrutura, né, da falta de infraestrutura nas escolas, por falta justamente de não ter água nem sabão, né, para lavar a mão. Então, quer dizer, é importante também justamente para proteger essas crianças de várias doenças, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Se você pensar, não é, no caso da Covid, né, que ainda está presente, a gente se acostumou um pouco a conviver, mas infelizmente a pandemia continua, né, especialmente nos países africanos, que é onde você tem a maior carência de água nas escolas, por exemplo, né, mas doenças como diarreia, né, mesmo cólera, né, dengue, né, quando você não tem saneamento, né, fica a água ali exposta, enfim, e a criança fica sujeita a uma série de outros problemas. A água se torna, inclusive, Marilu, em algumas situações, um vetor de contaminação, né, e de transmissão de doenças, porque ela está ali disposta, às vezes, de maneira inadequada e sem tratamento, né, quando, por exemplo, você tem, às vezes, banheiro com fossa séptica, ou menos, até sem a fossa séptica, né? Às vezes você tem um banheiro lá praticamente em condições muito insalubres, né? Então, esse conjunto todo faz com que nós tenhamos, infelizmente ainda, um acesso muito desigual a uma infraestrutura fundamental que é a oferta de água de qualidade, né? Em quantidade adequada também, para a dessalinização das crianças no ambiente escolar. Isso que eu gostaria de frisar.
nem que política é essa que nós estamos conseguindo construir para o planeta, que não consegue oferecer água de qualidade para as crianças, ou seja, para as gerações futuras. É preciso, então, rever isso rapidamente, né, e pautar esse tema, essa agenda, e ter ações concretas, sim, né, de transferência de recursos para que os países menos favorecidos, né, especialmente os países africanos, que têm sido, na divisão internacional do trabalho, né, aqueles que fornecem material por um preço mais baixo, infelizmente, é, tenham que ser ressarcidos para que possam, então, prover água de qualidade com infraestrutura adequada para as crianças nas escolas. Isso é fundamental e é uma pauta que deve ser amplamente discutida e rapidamente chegarmos a resultados para isso, porque nós não podemos comprometer as gerações futuras por conta de uma infraestrutura tão fundamental e tão necessária, né, que é justamente garantir água de qualidade nas escolas. Eu estava vendo na publicação, né, Wagner, a coordenadora, né, dessa publicação da Unesco, a Emily Snyder, ela estava falando que também essa falta de água, né, representa justamente um desafio, principalmente para as meninas, né, e também para professoras, né, que não podem ir à escola quando estão menstruadas. Olha que nível que chega, né, essa situação, realmente alarmante. E aí, novamente, a questão de gênero também sendo impactada, né? Não há dúvida, Marilu, lá tem inclusive, né, a campanha para distribuição de absorvente para as meninas, etc., né? E, enfim, as condições sanitárias não sendo adequadas, também essa situação, que é um ciclo natural, esperado, né? Acaba se tornando também mais um agravante e muitas vezes sendo também um fator de desestímulo na frequência às aulas, né? A criança às vezes não tem a condição mínima, né, às vezes de conhecer o próprio corpo, saber quando isso vai ocorrer e ao mesmo tempo quando ocorre, né, se estiver no ambiente escolar, ela fica lá às vezes constrangida, né, sem condição para fazer uma higiene mínima, né, e poder permanecer na aula, né. Então, inclusive a distribuição de absorvente, por exemplo, é uma prática, né, que deve ser assumida para que essas pessoas, essas crianças, né, possam, meninas, especialmente e professoras também, ter as condições mínimas, né, de higiene para que possa acompanhar as aulas. É claro que se você pensar que isso ocorre todos os meses, né, se a criança falta 2, 3 aulas por cada mês, isso ao longo do ano, você vai ver que tem quase um mês a menos de frequência de aula, é mais um fator que vai lá na frente reforçar, infelizmente, a desigualdade de gênero, né? Então, é nessa perspectiva que nós temos que pensar, né? Se nós queremos combater a desigualdade de gênero, passa fundamentalmente por prover condições de higiene para que a menina, enfim, a professora possa fazer sua higiene a partir, inclusive, da distribuição de absorvente e, claro, dotar de infraestrutura de água também para que possa ser feita a higienização como deveria ser sempre, né, infelizmente. Então, é uma política também que agrava a desigualdade de gênero, você tem total razão. Agora, como hoje é o dia que eu estou dando spoiler de tudo, né? Já vou aproveitar que dá um spoiler seu, Wagner. Eu sei que você vai participar da Conferência das Águas na próxima semana em Nova York. Que boa notícia! Conta para gente um pouquinho, dá detalhes aí dessa Conferência das Águas. Veja, Marilu, é a segunda grande conferência da ONU, né? A primeira foi em 1977, já são muitos anos. E a semana que vem, então, de 22 a 24, nós teremos a Conferência da ONU sobre Água, que vai pautar pelo menos 4 grandes eixos, né, de discussão sobre água. O principal, obviamente, água e acesso à saúde, sem dúvida, né, mas também vai discutir a questão das águas transfronteiriças envolvendo cooperação, que é o tema que eu espero poder contribuir um pouco mais, enfim. E o grande plano, o grande meta, né, é elaborar um plano de ação para a água, já que nós estamos em meio à década mundial da água e também muito próximo das metas do milênio, dos famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia é propor ações para que a gente possa incrementar o acesso à água de qualidade, né, e, ao mesmo tempo, conseguir chegar junto às metas do milênio, desculpa, do desenvolvimento sustentável, para a questão da água, que é o famoso objetivo número 6. E, por conta disso, então, vão estar representados lá diversos países, mas também cerca de 3 mil representantes de sociedade civil. Eu vou estar junto com outros colegas da delegação da Universidade de São Paulo, então estaremos lá nesses 3 dias. Vai ser muito intenso, mas a gente espera poder contribuir de alguma forma. E além disso, Marilu, o que é muito importante também lembrar que uma série de eventos paralelos, né, presenciais, vão ocorrer, mas também eventos online e eventos híbridos. Então, quem quiser acompanhar as discussões vai ter a possibilidade de acompanhar por meio da transmissão em tempo real. E eventos, inclusive, que vão ocorrer para além do Fórum
da própria ONU, né? Então vai ser uma semana inteira de discussão, começa agora no próximo sexta-feira, dia 17, vai até dia 24, em Nova York, uma série são centenas de eventos, Marilu, discutindo o tema da água, envolvendo sociedade civil, movimentos sociais, povos originários, movimento feminista, enfim, uma grande reunião, né, para que a gente possa tentar avançar em pautas fundamentais como essa que a gente está tratando hoje, né, que é garantir o acesso de água de qualidade, pelo menos no ambiente escolar. Enfim, veja que nós temos aí, em pleno século XXI, desafios extraordinários, né, que nós não poderíamos estar tendo esse tipo de dificuldade. E, infelizmente, ainda temos essa necessidade de pautar essas questões para botar uma infraestrutura mínima para poder fornecer condições para o ambiente escolar adequado para a população infantil. Enfim, então teremos muito trabalho semana que vem, espero que a gente consiga chegar a algum resultado. As reuniões da ONU às vezes são um pouco protelatórias, mas é do processo e pautar o tema já é uma vitória importante, especialmente no âmbito das Nações Unidas. Estou vendo aqui que, portanto, na próxima quarta-feira você vai estar lá também, você falou até o dia 24, senão dia 22, você vai estar lá, né, no dia que você geralmente entra aqui. Será que é possível dar uma entradinha aí direto de Nova York? A gente não sabe se é exatamente no momento que você vai estar falando, né? Mas vamos tentar, né, Não, acho que é Wagner? possível, tem a diferença de uma hora, a gente consegue sim para conversar, Aqui. sem dúvida teremos aqui a possibilidade de estar juntos, sim. Que ótimo. Vamos estar na véspera da reunião, acho que vai ser bem interessante também. Vamos estar quase que no ambiente quente lá das discussões, acho que isso vai ser muito interessante. É justamente o Dia Mundial da Água e é o primeiro dia da reunião também. Os trabalhos começam lá às 9 da manhã, que seria 10 da manhã aqui, enfim, então acho que dá para a gente entrar um pouco mais cedo aqui, sem problema, e manter a nossa coluna aqui, como de hábito. Ah, que maravilha. Aí a gente mergulha aí nas águas transfronteiriças, né, que você deve falar, né, Wagner? Estaremos lá, vamos conversar sobre isso, sim, sem dúvida. Tá certo. Olha, muito obrigada aqui pela tua participação, Wagner. Um forte abraço e até semana que vem, direto aí de Nova York. Beijo. Até lá. Até lá. Falamos aqui com o professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.